Olá, pessoal. Daniel, olá, Aline, tudo bem? Estamos esperando agora 2 minutos para começarmos pontualmente. Oi, Carmelo, tudo bom? Maíra, Maíra tá longe também, né? Ótimo. Deixa eu ver se chamar o Marcos. Nosso convidado de hoje é o Marcos Álvares. Vamos lá. Ô, professor. Oi, Marcos, tudo Oi, bom? boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Deu tudo certo no final Vai. das contas. Olá, Tá bom. pessoal. Vamos Boa esperar mais um tarde. pouquinho. O pessoal está Ah, começando tá a entrar ok. agora. Ah, tá ok. Joia. Desculpa Tá o tudo certo. cenário e a escuridão aqui, que já é um pouco. Já tá. A luz do sol já tá se pondo agora e tá um pouco escuro, mas dá Lá. pra me escutar tudo certo por aí? Tá, o som tá ótimo, a imagem também, tá tudo muito bem. Ah, tá Tá, ok. tá tudo jóia. Você tá, Tá você ok. tá fora de Amsterdã agora, né? Isso, eu tô fora de Amsterdã. Ontem foi feriado aqui. E eu e minha esposa fizemos uma viagem de bicicleta para uma cidadezinha chamada Horn, que fica a 40 quilômetros de Amsterdã. E aí Sei. a gente tá no meio do campo aqui, rapaz, numa fazendinha assim, que uns amigos holandeses que nós temos. Eles têm essa propriedade aqui. Eles deixaram de ficar nessa cabaninha que eles têm aqui. Tudo certo. Dá Que jóia, que uma jóia. relaxada. Então, se a gente escutar um mugido aí, é por causa disso, né? Um mugido, qualquer barulho desse aí de animal. Aqui tem cavalo, porco, vaca, tudo. Deixa eu ver se dá pra Beleza, mostrar beleza. aqui. Mostra aí. Dá pra Ah, que ver? legal, cara. Tô vendo, tô vendo. E então, eu tô vendo também como é plano, né? Aqui é A, tudo a bem Holanda, plano a mesmo, Holanda é. é muito plano, é É, muito plano. é verdade. Muito bem, estamos chegando aqui na hora. Espera mais um minutinho só. Mas para quem já entrou, vejam só, né? Esse programa é um programa da Escola Politécnica, do programa de Engenharia de Computação, não é? E chama-se Divulga AI. E aí é uma brincadeira que nós fizemos com Artificial Intelligence. Então, todos os convidados, de alguma maneira, estão relacionados à inteligência artificial. Né? Então, eu acho que nós já podemos começar, ok? Então, é um prazer estar aqui com mais uma entrevista, dessa vez com o Marcos Álvares, que é um egresso nosso do programa de pós-graduação de Engenharia de Computação. Não é? Já faz um bom tempo, né, Marcos? Você saiu da Poli em 2011, foi? Isso, em 2011 eu terminei meu mestrado lá. Isso aí. É. Marcos fez a graduação e o mestrado, depois foi fazer um doutorado na África do Sul, né? Mas a gente vai falar sobre isso, viu, Marcos? Então, como nós estamos organizando essa nossa live? Eu normalmente gosto de duas partes, né? Eu queria inicialmente falar da parte profissional. Marcos hoje ele é um profissional de muito sucesso, né? Depois ele vai falar os detalhes. Mas também eu gostaria de saber do Marcos, da pessoa, né? Das dificuldades que você teve. Então, fazer um blend aí dessas duas porções que formam você, Marcos. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. São 5:02 aqui no Brasil, né? Marcos já está bem mais tarde, já são, acho que são 4 horas aí na frente, né? São 5, professor. São 10 da noite aqui agora. Mas a gente, Isso, essa época do ano ainda tem sol, tem né? sol, A né? essa Tem hora, é. sol. Pois é, o verão Muito bem. na Europa. Nós temos pessoas aqui na live que eu já percebi de vários fusos horários, né? Acabou de entrar aqui um pessoal dos Estados Unidos, temos aqui de Recife.
Então, para quem está assistindo pela primeira vez, a ideia dessas lives são trazer um pouco de conteúdo técnico, não é? Nesse período de quarentena, um período que nós precisamos manter os sistemas funcionando, as nossas atividades. E aí o objetivo do nosso programa é esse, é trazer pessoas que possam contribuir. Cada professor convida aqueles que ele acha que podem inicialmente contribuir, não é? E eu, obviamente, estou convidando meus alunos mais antigos, que hoje já não são mais alunos, né, são profissionais, e o Marcos, certamente, ele está nessa fila de pessoas as quais podem trazer grandes contribuições. Então, feita essa pequena apresentação, né, e sabendo que Marcos está na Holanda, e eu queria começar justamente por aí, Marcos. Eu queria saber, né, de você como é para um brasileiro nordestino, né, que teve essa passagem pela África, depois a gente vai falar sobre isso, como é trabalhar na Europa e num país tão civilizado como a Holanda. Professor, primeiramente, assim, gostaria de dizer que é um prazer estar participando dessa live com o senhor, dessa entrevista, e ter essa oportunidade de bater um papo e para compartilhar um pouco da minha experiência, não é? Assim, trabalhar na Holanda assim, é bem diferente das outras experiências que eu tive na África do Sul e lá no Brasil. Eu tô nessa indústria de segurança da informação há 17 anos, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar com isso bem cedo mesmo, enquanto eu ainda estava fazendo minha graduação lá na Poli. E as diferenças culturais que impactam o ambiente profissional são bem grandes, assim, entre essas três diferentes realidades, né? Os holandeses são pessoas extremamente diretas, não é? Então elas vão direto ao ponto, assim, o que é que elas querem, o que é que elas acham de você. Não tem aquela vertente política assim tão acentuada que a gente vê no Brasil e que eu também vi isso quando eu trabalhava lá na África do Sul. E assim, a minha Uhum. experiência aqui está sendo bem rica. Eu trabalho num time que é bem diverso. Tem eu que sou brasileiro, tem um francês, um húngaro, um ucraniano que mora na Espanha, um britânico, e assim tem um holandês também, e aquela mistura, não é? Então, eu acho isso que é bem rico, assim, que quando eu morava no Brasil era algo mais homogêneo. Uhum. E essas Veja, pessoas. você falou que o pessoal mora fora, então na sede da empresa não estão todos, né? Eles trabalham remotamente também? Não, não, isso é. O meu time especificamente é um time que a maior parte dele é toda remoto. Uhum. É. Bom, Então, mas todo fale esse um pouco, pessoal tá tudo remoto. entendi. Você é o líder desse time, né? Quantas pessoas estão no time, Isso. Marcos? São 12 pessoas. Eu tenho um time de É, pesquisa. O time de pesquisa é maior, né? Nós temos esse time chamado Global Intelligence, que é um é. time de inteligências e ameaças cibernéticas. E o meu time é um subtime específico em crime cibernético, né? Então, Entendi. todo tipo de crime no domínio virtual que tem uma motivação financeira, nós fazemos pesquisa em cima das técnicas e do que esses criminosos estão usando atualmente. E quem Certo. eles Então, têm como alvo. então vocês têm provavelmente no hall de clientes muitos estados nacionais, né? E Isso, órgãos isso. públicos Isso, e transnacionais. isso. Nós temos. Obviamente, fique à vontade se não puder mencionar, mas assim, quanto mais porque certamente é uma novidade para muita gente, não é? Saber que, por exemplo, existem empresas como a sua, não é? Que prestam serviço a esses órgãos transnacionais. Fala um pouco sobre Isso. isso. Isso nós temos clientes tanto governamentais, o pessoal de law enforcement, a gente faz colaboração com o pessoal da polícia, o pessoal de agências de inteligência, tipo, tipo as agências de inteligência americana, ucraniana, russa, tudo daqui da Holanda mesmo.
Nós temos colaborações com essas agências de inteligência e com grandes corporações, né? Com bancos, com Uhum. todo tipo de empresa que tem interesse de proteger os seus dados e os seus clientes de ataques cibernéticos. Ataques cibernéticos. E hoje em dia isso está virando cada vez mais uma constante, né? Com tudo ficando conectado. A gente vê hoje em dia tipo esses carros autônomos, né? Que se conectam na internet por satélite e tal, e que são e cada vez mais a gente vê novos vetores de ataque. Então, Entendi. a gente vê Ô novas Marcos, indústrias interessadas nessa área. não, Oi, claro, professor. certamente. Mas assim, você podia dar um exemplo de um ataque mais novo que no passado nem se imaginava que estava acontecendo? Sim, por exemplo, eu posso. Um ataque de ativismo político no domínio cyber, que foi a questão da manipulação da eleição americana, né, pelos russos. Isso aí Entendi. foi um ataque cibernético totalmente orquestrado e organizado, crime organizado, patrocinado pelo governo, né? Então, É, nós fizemos investigação em cima disso também, mas entendi. nessa mesma direção de o pessoal usando o domínio cyber para fazer ativismo político, a gente tem diversos projetos. E Entendi. temos times dedicados a isso. Eu, por acaso, essa semana eu estava lendo, né, hoje já há uma aceitação até oficial, né, de que Uhum. houve esse. Porque no começo os governos negam, né, mas hoje já há uma aceitação, mas e aí eu achei interessante na matéria de Uhum. que o impacto foi pequeno, entendeu? Só Uhum. que a gente tem aquela sensação de que não foi tão pequeno assim, né? Porque É, o crime lá, não é, ele ataca o valor mais fundamental, não é, da nossa sociedade, que é a exatamente. democracia, entendeu? Exatamente, E aconteceram coisas também, por exemplo, a saída do Reino Unido, não é, da Comunidade Uhum. Europeia, entendeu? Imagino, e é isso até, É. pessoal, todos que estão aqui escutando, são os impactos que nós podemos esperar do uso da inteligência artificial. E aí, Marcos, eu queria que, se você pudesse, você falasse um pouco sobre IA, não é? E os potenciais e os riscos, e a junção de IA na sua área de atuação, que é cybersecurity. Isso. Especificamente no que eu faço no meu dia a dia, eu analiso muito malware, né? Esses vírus de computador. De grupos criminosos organizados que têm interesses financeiros. E o tipo de problema que a gente mais usa IA para tentar resolver é problemas de classificação, professor, porque nós temos antivírus, né, esse tipo de sistema de antivírus, que geralmente eles classificam entre esse artefato é bom ou é ruim. Entendi. No nosso caso, a gente quer não só fazer esse tipo de classificação binária, Mas entender também, né? mas tipo a categoria mesmo, tipo a família desse malware é Drydex. Tem nomes específicos para os grupos criminosos, é Voltrack. E daí a gente consegue direcionar uma solução mais adequada para aquele problema, para aquele grupo criminoso, para a tecnologia que eles usam, né? Então, a maioria dos Eu acho que problemas você. hoje são de classificação. Eu acho que Professor. você está no lugar certo, viu? Porque se você estivesse fazendo isso em outros lugares, né, talvez Hum. você não estivesse tão tranquilo como parece estar, Ah, certo? Mas eu quero te dizer que esse seu trabalho é um trabalho muito necessário, não é? Nós estamos vivendo uma sociedade diferente, é uma revolução, não é? A revolução da inteligência, e nós vamos ter que ter essas pessoas, não é, com perfis como o seu, não é, para nos proteger, porque a realidade mudou, não é? As isso novas aí. guerras, elas não são aquelas que a gente viu na televisão.
né? São guerras silenciosas, mas que podem vir a ser muito mais cruéis do que as que nós entendemos como tal. Mas veja só, aqui dentro eu vi as pessoas que entraram, tem muita gente de IA propriamente. Então, o que é que você diria para o pessoal de IA? Não é? O que é que você acha que eles têm que estudar, que eles têm que, especificamente os alunos? Dá uma palhinha aí para a gente. Assim, se para quem quiser direcionar o que você aprender IA para essa minha área de segurança da informação, otimização numérica, com os algoritmos de inteligência computacional que existem, como o FSS, como todos os algoritmos de otimização, classificação, todos os algoritmos de aprendizado não supervisionado, são bem importantes, e foco também na parte de tratamento de dados, né? Porque hoje em dia isso é fundamental. A gente vê muitas pessoas que têm uma noção boa das técnicas, dos problemas, mas não sabem como tratar o dados, entendeu? Para usar, né, com essas técnicas. E isso é bem importante na minha área mesmo, porque a gente dá com base de dados ou com vírus computacionais que é muito difícil extrair características desses dispositivos, que eles são projetados para dificultar a análise, entendeu? E aí Não, claro. A parte de dados, de tratamento de dados é bem importante, eu acho, para quem está querendo... Veja, eu já sou um pouquinho mais velho que você e sei que a capacidade analítica, não é? Que é uma coisa que muita gente não valoriza, não é? É muito importante. Mas se você vai resolver um problema, você obviamente precisa categorizá-lo, precisa defini-lo. E como nós fazemos pesquisa e trabalhos experimentais, né, usando técnicas indutivas e tudo mais, nós temos que ter uma preparação desses dados muito boa. Eu concordo demais com você. Mas olha só, então, partindo agora para o lado da aplicação da IA no seu trabalho, não é? Quantos por cento você acha que dos problemas que você resolve hoje são só possíveis de ser resolvidos usando tecnologia inteligente? Professor, tem muita coisa em aberto ainda, mas eu estou sendo meio evasivo da resposta para essa pergunta, mas porque é algo bem artesanal, entendeu? E isso não tem como você fazer uma metodologia para analisar um vírus de computador assim, definir um processo para analisar de forma genérica vírus de computador. Então, você usar técnicas que se adaptam e que conseguem generalizar é bem importante nessa minha área, entendeu? Apesar de que ainda é algo novo. E, por exemplo, no meu time tem 2 pessoas de IA que tem esse background, e isso é uma coisa nova até assim, no meu próprio time, que é um pessoal que a gente tá na ponta dessa pesquisa aí. Mas eu acho assim, que é fundamental ter um background de IA nessa área de análise de malware. Não, veja, eu fiz a pergunta, não necessariamente para que você desse um número alto, eu só acho que as pessoas precisam entender que quando você lida com um problema muito bem estruturado, né, técnicas convencionais resolvem. Né? Mas o problema que você trabalha não é estruturado. Não é? E é análogo à Covid. Né? Esse vírus está mudando. E aí, obviamente, ou a gente tem uma tecnologia que seja flexível, nós não vamos resolver nem tão cedo. Né? Muito bem, mas olha só. Então, como já está chegando aqui mais ou menos na metade do nosso tempo, eu, antes de fazer a transição do Marcos profissional para o Marcos pessoa, que a gente interagiu tanto, né, ao longo já de muitos anos,
o que é que você, então, Marcos, poderia recomendar para os profissionais, não para os estudantes? Né? Uhum, Porque o Brasil possui, né, e aqui em Recife especificamente, possui muita gente boa na área de segurança. Né? uhum. Qual dica você poderia dar para esse pessoal? Bom, para o pessoal da área de segurança, uma coisa que eu fiz de forma não tardia, mas eu gostaria de ter feito antes, enquanto eu estava aí no mercado aí no Recife, seria a participação de conferências fora de Recife. A Uhum. primeira vez que eu fui a São Paulo para a conferência que se chama H2HC, que é Hackers to Hackers Conference, que é a conferência mais antiga da América Latina, que é sediada em São Paulo uma vez ao ano, para mim abriu muito a minha mente Uhum. para novas possibilidades e também para me situar onde eu estava no mercado, no escopo maior, entendeu? Então, para o pessoal de segurança, eu recomendo que participem das conferências fora do Recife. Tem conferências boas também no Recife, mas tem a H2HC em São Paulo, tem a Eco Party que fica na Argentina. Juntam a grana e vai, que vale a pena, assim, e que tem um retorno bom Ou também. então escreve um paper, né? E aí a gente, se Pois não é, cortarem os financiamentos, aí os programas de exato. pós-graduação podem mandar você. Mas olha, você falou nomes de conferências. Vamos ser justos e apontar empresas e gente boa. Quem você acha que é bom nessa área de empresa, de pessoas? É. Professor, falando aí especificamente do Recife, eu tive muita sorte na vida e quem está aí também tem muita sorte de ter a maior empresa de segurança do Brasil, assim, sem sombra de dúvidas, que é a Tempest, não é? A Tempest Security, que eu trabalhei lá por 5 anos e, e eu trabalhei lá quando a Tempest tinha 12 pessoas, eu fui o segundo estagiário da Tempest e eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. E aprendi bastante, assim. Tem a Conviso, que é uma empresa de Curitiba, mas tem o mesmo modelo que a FireEye tem, que é onde eu trabalho agora, que é remoto, você pode trabalhar do Recife. Eu trabalhei na Conviso também por 4 anos, de forma remota. Inclusive, trabalhei lá quando estava na África do Sul já. Uhum. Tem a Cypher, tem diversas empresas. Tem a Blaze Security, que é uma empresa nova do Recife também, muito boa, e tem uma atuação internacional. Tem um escritório em Portugal. E é uma empresa muito boa e essas são as empresas que eu tenho para recomendar. Assim, locais, brasileiras. Não, claro, claro. É, Vejam, eu acho importante essas coisas, sabe? Porque nós, não todos, né? Aliás, alguns apenas, temos um complexo de vira-lata que precisa ser resolvido. Né? A gente acha sempre que o que é bom é de fora. Nós temos muita coisa boa no Brasil, né? exatamente. E, obviamente, a noção de geografia, né, de países, isso vai mudar muito daqui para frente. Com Né? E certeza. a própria pandemia está mostrando isso, né? Que nós podemos continuar nossas atividades profissionais sem necessariamente nos deslocarmos. E é uma mudança grande que está pela frente. Mas, Marco, obrigado por essas Ah, dicas. nada. Né? Eu quero dizer a vocês, Marcos não vai dizer, mas ele é uma das pessoas que hoje talvez tenham um conhecimento muito razoável na área de segurança. E aí agora eu queria fazer de trás para frente, Marcos, a sua trajetória. Hoje, então, a gente sabe que Ah, você está na FireEye, que tem esse grupo, etc, etc. E Marcos, ele internacionalizou-se de tal forma que ele casou com a italiana também, né? Ela isso está aí. assistindo? Ela tá aqui, Tá por tá? É aí? telespectadora Ah, também, tá lá dentro. tchau, Palma. Cadê Palma? Mostra ela Tá lá aí. dentro. Ela tá já deitada ali, professor. Tá escutando com o Não, então deixa. telespectador. Então deixa. Tá. Mas olha, veja só. Então eu queria fazer essa regressão agora. Né? Antes de ir para a Holanda, você passou um Tá. tempo na África do Sul. Isso. A África, a África, de uma maneira geral, para os brasileiros, é um continente muito pouco conhecido.
entendeu? Eu não vi aqui ninguém da África do Sul, não é? Mas talvez por causa do idioma da live, talvez a Uhum. gente tenha que fazer algumas em inglês. Mas eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre a sua experiência na África do Sul, entendeu? O que Uhum. você quais foram as surpresas, porque é surpreendente. O continente africano é surpreendente, a gente acha que a África não tem um avanço tecnológico, quando na verdade isso é bem diferente. Né? Exatamente. Marcos foi para uma parceria minha com o atual reitor da Universidade de Joanesburgo, não é? Professor Tilides Mavala, e passou lá 4 anos e um pouquinho, não foi, Marcos? Conta aí Isso, para gente. eu passei 4 anos e meio morando em Johannesburg, na África do Sul. Fiz o meu doutorado lá sob a supervisão do professor Tilides e a co-supervisão do professor Fernando. E para mim foi, professor, uma experiência que realmente mudou a minha vida, não é? Assim, não tem outra definição para essa minha experiência, assim, porque foi assim, culturalmente, primeiro que eu trabalhava numa equipe de pesquisa lá, que também era bem diversa, né? E esse foi o meu primeiro impacto, assim, com saber como colaborar com pessoas que operam de forma diferente, ou que aprenderam a operar de forma diferente e achar um meio termo e ser produtivo dessa forma. E aí, assim, o meu time lá tinha pessoas da Índia, pessoas da Algéria, sul-africanos, obviamente, pessoas da Nigéria, todo o norte africano, assim, do continente africano. E para mim foi, assim, fascinante, assim, a África do Sul é um país de oportunidades, né? Assim como o Brasil também. E extremamente é, é, desenvolvido Dinâmico. tecnologicamente, E dinâmico, não é, rapaz? dinâmico, e eles têm a gana de se desenvolver também, entendeu? Assim, você chega com a ideia, vamos botar isso para frente, vamos fazer isso acontecer. Não só na academia lá, a Universidade de Johannesburg, onde eu fiz o meu doutorado, é um lugar que me deu muitas oportunidades e que tinha recursos para investir em pesquisa, assim. O governo também investia lá, muito pesado lá na universidade. E assim, eu tinha a infraestrutura que eu precisava para fazer minha pesquisa. Eu não tenho o que reclamar, assim, foi uma Essa, experiência essa, extremamente positiva. Esse seu parecer é muito interessante. Eu sou professor visitante na África do Sul já há 9 anos. E todas as vezes que eu falo, as pessoas não têm a dimensão do que é a África do Sul. As universidades sul-africanas têm uma infraestrutura europeia, né? E o nível de investimento lá é muito alto. Né? A remuneração dos professores sul-africanos é padrão europeu. Então, É. claro, destoa em relação ao continente. Mas eu falo isso, não é, porque quando Marcos talvez tenha sido um dos meus primeiros alunos que topou o desafio das minhas parcerias internacionais e seguiu do mestrado para o doutorado. Né? E quando eu conversei com ele teve muita confiança em mim, porque ele olhou para mim e disse, professor, a África, eu digo, você vai para lá. E ele acreditou e foi, né? E É. Marcos fez também uma coisa que, às vezes, as pessoas que saem do Brasil não fazem, que é conhecer o lugar. Então, Marcos não ficou apenas em Joanesburgo e dentro da África do Sul. Não é? Ele conheceu a África. Fale um pouquinho do que você viu na África e os países que você Isso. foi. Professor, eu tive a oportunidade lá. Eu sou motociclista, né? Assim como Somos, tenho essa somos paixão, dois. tenho essa Somos paixão por dois. moto. E aí, toda vez que eu tinha um recesso, um tempo livre lá entre os milestones que nós tínhamos de pesquisa lá no meu grupo, eu fazia uma viagem de moto, né? Então, nessa pegada, por 4 anos, assim, por 5 anos, eu visitei a maioria dos países do sul do continente africano. A Tanzânia, Botsuana, o Zimbábue, Moçambique, Lesoto, todos, Namíbia, né? Namíbia, tudo. E assim foi muito interessante porque eu vi desde assim a gente tem essa questão da ignorante do estereótipo que as pessoas generalizam, Sim, falam sim, sim. A África, mas você acha de tudo lá, né? Eu vi desde da parte realmente
bem pobre, necessitada que o continente tem, em alguns países, até a parte extremamente desenvolvida e rica, como é lá, Johannesburg, ou Cape Town, ou Durban, ou África do Sul em geral. É bem desenvolvida mesmo, em algumas partes. Uhum. Eu tive a oportunidade de visitar todos esses países e assim, a diversidade de línguas, por exemplo, assim, na África do Sul É. são 11 línguas oficiais, não é assim? É um negócio assim impressionante. Coça, Todas língua, representadas no parlamento, todas têm isso, representação no parlamento. exatamente. Mas veja, olha, eu fiz essa pergunta, não é porque eu acho importante que as pessoas entendam que quando a gente sai do Brasil para estudar, não é apenas o benefício técnico que conta, mas a vivência e eu diria, a apresentação essa cultura que se abre diante de nós e que faz toda a diferença. Não é? Então, depois que você passa por uma experiência como essa que você passou, Marcos, é muito difícil você conseguir entender certas coisas. Eu não vou, obviamente, falar aqui de preconceito, porque aí seria uma conversa muito longa. Mas eu aproveito para reforçar essa mensagem positiva de Marcos em relação à África. Não é? Uma coisa específica que eu vejo todas as vezes que eu visito a África com frequência, uma, duas vezes por ano, e o que eu vejo lá é a atitude das pessoas em relação, por exemplo, à educação. Eles normalmente tratam os brasileiros muito bem. Né? E aí, como eu às vezes fico no hotel, e quando eu falo que sou professor, o tratamento melhora muitas vezes, porque eles Exatamente. têm um entendimento de que só vão mudar a sua realidade através da educação. Isso, para mim, foi uma descoberta assim, fantástica. Porque, enquanto que no Brasil o entendimento do que o professor ele não talvez não seja tão importante para o processo de mudança da sociedade, na África isso é central. Então eu queria aproveitar, e eu sei que eu não sou um entrevistado, eu apenas sou um entrevistador, mas eu queria reforçar isso aí. E em relação ao que você falou das motos, muita gente me Ah, perguntou por que a foto ah, no pôster de anúncio. Depois a gente vai falar sobre essa tá foto. certo, tá certo. Mas, ó, então, mas antes de ir para a África do Sul, você é pernambucano, não é? Recifense, você nasceu em Exatamente. Recife? Nasci em É. Recife, sou recifense Então eu queria raiz. que você falasse das suas raízes pernambucanas, recifenses, da sua experiência no mestrado, na graduação da Poli, o que foi ruim, o que foi bom. Ah, tá? Fique à vontade. Eu sou recifense, né? Assim, a minha família é a primeira família que veio, a primeira geração da minha família que veio morar na capital. Na verdade, meus pais são de Vitória de Santo Antão, que é 50 quilômetros do Recife. E eu sou uma família de. São quatro, eu sou o mais velho. E eu entrei para a Poli, Engenharia da Computação, em 2003.2, né? Tive a oportunidade de conhecer pessoas assim, indescritíveis, fundamentais para a minha carreira durante a minha graduação. Concluí minha graduação em 2008 e ingressei diretamente no mestrado. Eu participei de diversas iniciativas durante a minha graduação, como grupo de software livre, que eu tinha interesse na época, que para mim foi bastante importante. Tive a oportunidade de compartilhar essas experiências com assim, pessoas que são assim, meus amigos até hoje, como o Murilo, que deve estar por aí, assim, Murilo Pontes, o Hugo Serrano, que foi meu companheiro de mestrado. E são referências para mim até hoje. Quem assistiu a live com o Hugo que eu fiz, né? Aquele aluno que chegou para mim para dizer que Hugo estava tomando Ritalina feito Ah, tic-tac foi professor, Marcos. rapaz, isso me compromete dessa forma, professor. Não, vamos lá. É Ah, isso aí. Não não, basta ser amigo, né? Tem que ajudar. Né? pois é. Vamos lá. Fiz meu mestrado lá, que demorou 2 anos, e eu, até então, assim, eu não falava inglês, não é? Isso era outra Olha o coisa que Murilo até que aí. O Murilo está emocionava. na live. Aí, Murilo. Murilinho aí. Vamos E lá. aí,
Não, não, mas aí tem uma história antes que foi interessante para contar. Que eu estava nesse grupo de software livre, eu e Murilo, fazendo um cluster no sistema operacional que ele tinha criado, chamado Murix, lá no laboratório. Eu lembro, eu Isso em lembro disso. 2003. E Olha, aí e estávamos Murilo tá lá, aí, Murilo tá aí. Eu lembro quando ele chegou para mim, entendeu? Eu ensinava, 2003 vocês estavam pagando estrutura de dados comigo, alguma coisa assim. Aí Murilo disse, exatamente, professor, eu tenho um sistema operacional, certo? Aí eu digo, e por que a gente não pega então esse seu sistema operacional? A gente estava interagindo até com o Belarmino, começando a falar. Eu digo, por que a gente não faz um exatamente. cluster aqui, certo? Conte aí a história. Professor, e a gente estava fazendo esse cluster lá no laboratório, lá no bloco B, se eu não me engano, e de repente abriu a porta, Belarmino, e eu acho que o É, senhor estava com ele também. E ele chegou assim, sim, rapaz, ele é o meu eu vou contato, levar era esse, eu vou levar esses dois cabras para trabalhar comigo lá na Curisco, que era uma empresa que ele tinha aberto em homenagem ao computador que ele tinha criado com o Rio do Pragana nas décadas de sim. 80. Que foi o É. primeiro computador criado do zero do Brasil. Né? Até hoje ainda é Sim, uma sim, referência sim. histórica. Se nós fôssemos os Estados Unidos, aqui seria. É uma pena, Bellarmino morreu esse ano agora, eu fiquei muito triste. Né? Ele Foi tinha um verdade. sonho de fazer aqui em Recife, né, o Vale da Areia. Né? Ele abriu 14 empresas, isso tem que ficar registrado. Né? Ele fez um computador, ele não montou um computador, ele projetou o computador, construiu, claro, o chip a gente não tinha forjas aqui, mas ele projetou o computador e o sistema operacional. Né? Então, eu fico Exatamente. muito contente que vocês tenham sido expostos, você, Murilo também está fora, né? Nessa idade muito tenra, a pessoas como ele. Mas É. continue a história. E aí, assim, eu tinha 17, 18 anos naquela época, eu trabalhei uns 8 meses com o Bellarmino e fui para a Tempest, né, que era mais focada no que eu realmente gostava, que era segurança da informação. E eu passei 5 anos lá na Tempest e foi aí que eu comecei a cair aquela ideia de que, rapaz, tem esse grupo de pesquisa aqui na universidade e esse pessoal fazendo tanta coisa interessante na área de inteligência computacional. E aí eu pedi demissão e resolvi fazer meu mestrado. E aí, e aí Isso que você está e falando eu aí já é uma era, coisa que. eu já era estável, professor, assim, tipo, eu morava fora de casa, já tinha minhas contas, juntei dinheiro, pedi demissão e fui fazer meu mestrado. Tomei uma Mas decisão bem olha, forte na minha vida Marcos, naquela veja época. só, isso que você está falando, entendeu? Isso é importante, as pessoas precisam acreditar nos seus sonhos. Não é? Eu, mais ou menos, fiz a mesma coisa. Eu trabalhava numa época que havia uma recessão quase que permanente no Brasil. Eu tinha um dos melhores empregos e pedi demissão para fazer meu mestrado também, porque eu não estava me sentindo realizado e é isso que eu hoje não vejo as pessoas fazerem. Eu não quero que ninguém peça demissão. Eu só acho que as pessoas precisam acreditar nos seus sonhos, entendeu? E ter segurança disso. Hoje, eu vejo gente fazer o mestrado como se fosse comprar um livro, ou então comprar uma bicicleta, entendeu? E essa turma não vai para a Holanda, e não vai para Joanesburgo, entendeu? Mas, olha, eu fiquei contente que você fez essa menção a Belarmindo. Alguém colocou aqui que o nome não deveria ser Vale da Areia, mas Vale do Mangue. E existe uma iniciativa hoje, entendeu, chamada Mangue Digital, que vocês precisam se inteirar. Né? É algo que a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado está, junto com Softex e outras empresas, né, tentando fomentar. Então, esses sonhos, às vezes, eles não emplacam porque a sociedade não está madura o suficiente para eles. Entendeu? Mas nós temos em Pernambuco, né? Várias iniciativas, o Porto Digital, o Parquetel, que é o segundo parque tecnológico do Estado, né? E tudo isso precisa ser integrado. Né? Nós, na Poli, estamos tentando fazer essa integração, fazer integração com os grupos de pesquisa. Eu vi que a professora Tereza Ludermi está aqui também, né? Criar um grupo, uma massa crítica que nós temos hoje, e integrar com grupos fora do Estado e fora do país, né? Porque senão, hoje eu tive uma conversa grande sobre isso, senão a gente vai ficar sempre, não é, com aquela competição que não leva a nada, né? E não nos alavanca e nos coloca na posição que nós deveríamos estar. Mas então, Marcos,
E da Poli, o que foi que você já falou muitas coisas, né? Qual seria o conselho que você daria para os alunos que hoje estão na graduação e no mestrado? E você sabe, nós abrimos o doutorado também. O que é que Sim, você sim. recomenda para essa turma? Bom, professor, eu recomendo, assim, foco assim, não fazer, parece uma coisa tão simples, parece ser simples, mas não é tão simples assim, que é fazer as coisas com profundidade, entendeu? Quando você não fazer coisas de forma superficial. Então, eu acho que levar as coisas com a seriedade que elas demandam e realmente ter foco naquilo que você está fazendo, descobrir o que você quer, focar suas energias o quanto antes possível e botar isso para frente, assim, tomar certos riscos também é necessário, às vezes, foco e encare o que você está aprendendo na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, com seriedade e com profundidade também, entendeu? Veja, Esse é o conselho que eu, você, esse é o conselho que eu dou. você, e eu agradeço, você falou uma coisa que Hugo, com outras palavras, falou também. E isso que você acabou de dizer, vem cá um minuto. Eu disse para essa aqui, ó, que está assistindo aqui, esse aqui é o meu Oi, melhor Manu. projeto. Tudo bom? Então eu disse Tudo para ela bem? isso ontem, que ela precisa fazer e se dedicar, não é, nos projetos e escolher o que é que ela quer ser, não é, e que serve para qualquer estágio de desenvolvimento. Seja alguém que Exatamente. já é profissional, seja alguém que senta ali, filho. Seja alguém que está ainda começando, entendeu? Mas isso é algo que talvez a geração Z precise aprender. Não é? A geração alfa é nova demais. Você sabe que a geração alfa é quem está com menos de 17 anos. Não é? Mas a Z, que é esse pessoal que está na universidade, são imediatistas demais, né? Acham que o céu é perto. Então, Adi, eu fico muito contente que você esteja falando isso. Temos alguns alunos novos aqui, né? Tem de haver esforço. Nada Pois chega é. facilmente. Exatamente. Pois é, Nada chega fácil. tem outra coisa também que eu gostaria de recomendar, que é a questão de boas referências, professor. Eu acho importante sempre você ter uma referência, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu sempre tive, que eu sempre achei aquela pessoa que eu pensava, pô, bicho, vale a pena escutar essa pessoa, entendeu? Observar ela e ver o que é que ela tem para me passar, não só tecnicamente, mas de forma de processo também, como ela opera, entendeu? Então, Uhum. assim, eu tenho muitas inspirações hoje, muitas pessoas que me inspiram hoje. E eu sempre tive isso, eu sempre achei isso uma coisa muito positiva. Isso é uma coisa que eu recomendo também para todo mundo. Claro. É isso. E às vezes você acha que essas pessoas que são fonte de inspiração, que se elas são distantes, mas às vezes é só cria aquela barreira virtual que você pode chegar lá, tentar fazer uma abordagem, e o máximo que você pode receber é, pô, cara, tô sem tempo, alguma coisa assim. Mas eu acho importante você ter É, referências, entendeu? uma das grandes, Boas referências. eu diria, virtudes nossas lá na Poli, na computação da Poli, é que eu acho que, de certa maneira, não há uma barreira muito grande entre os professores e os alunos. Eu já ouvi muitas vezes isso e concordo. Muito bem, veja só, Marcos. Então, eu fico muito contente, viu, de ouvir tudo isso de você, porque a grande vantagem de você ser professor é que você consegue, não é, todos os semestres, lidar com um conjunto novo de alunos. Você se sente meio que parado no tempo, porque como os alunos sempre entram com 18 anos, 17 anos, você acha que não fica velho, né? Mas quando você fala tantas coisas assim, eu me lembro de você com 17 anos e eu agora conversar com um profissional tão amadurecido como você, né? Obrigado, Quer dizer, um professor. colega, na verdade, doutor, mas eu fico contente de você, como Hugo, não ter esquecido suas raízes, né? A sua alma mater, ou seja, a universidade onde você foi formado, porque é o que eu digo aos alunos, não é? A universidade ela tem
todas elas vão ter dificuldades, falhas, etc. Mas assim, é você que tira o melhor do lugar onde você está. E vocês, não é, todos vocês que estão hoje nessas posições, acreditem, há muitos alunos nossos em posições interessantes, não é, conseguiram entender que não é o local, a universidade não é o local, a universidade é o tempo na vida das pessoas, não é? É o que elas conseguem tirar, não é, da imperfeição, não é, ela tirar e aproveitar. Então, eu quero dizer que da mesma maneira que os alunos às vezes se inspiram e escutam os professores se realimentam quando veem o resultado do seu trabalho e instanciado em pessoas boas como você, Marcos, um profissional muito bem conceituado, mas assim, com o pé no chão, que não deixou o sucesso subir a cabeça. E essa é a postura que a gente deve adotar. Muito bem, então, antes de a gente encerrar, não é, muita gente me perguntou sobre a imagem. Aquela imagem, vocês já viram no pôster lá, tem 2 motoqueiros lá, não é, que são Marcos e eu. Nós estávamos naquela foto ali, voltando de Andorra para Barcelona. Não é? Mas eu quero que você seja honesto e diga o que aconteceu naquele dia. Vamos lá, vamos escutar aqui. Rapaz, ali foi a minha primeira experiência fora do Brasil, né? Assim, durante o meu mestrado, eu juntei dinheiro e me patrocinei para ir para essa conferência, que foi a Conferência Mundial de Inteligência Computacional em Barcelona. Foi em junho de 2010, fazem 10 anos isso, professor. 10 anos. Nessa época, eu era um motoqueiro juvenil, hein? Um piloto, né? Motoqueiro, um motociclista juvenil. E aí eu comprei motoqueiro ninguém né? E ninguém quer ser. Né? Eu comprei a minha primeira moto em 2007, 2008, assim. Eu cheguei lá, eu fiz, vou fazer uma pegadinha com o professor Fernando, né? Vou chegar lá e vou dizer para ele, ô professor, tô pensando aqui em alugar uma moto e ir pra França de moto. Aí eu cheguei para ele vou fazer uma pegadinha com ele, né? E ele chegou para mim e fez, porra, Marcos, que ideia maravilhosa, eu vou junto com você. Aí eu fiz, eu pensava que ele tava brincando, né? Não, rapaz, que ideia boa, bicho. Aí eu pensei, pronto, vou matar o professor Fernando. Aí eu fiz, professor, quantos anos faz que o senhor não anda de moto? Ele fez, rapaz, é um tempinho assim, mas essas coisas não se esquecem não, né? Aí a gente claro. Tirar 600 quilômetros de moto com o professor Fernando lá, eu fiz, meu Deus do céu, o que é que eu fiz, né? E aí a gente 600 quilômetros subindo a montanha. É isso aí, a gente alugou essa moto, fizemos uma rota lá e saímos de Barcelona para Andorra, que é um paizinho que fica entre a França e a Espanha, né? Um paraíso fiscal, um país muito pequeno. E a gente foi subindo os Montes Pirineus lá, que é uma montanha que fica nessa divisa. E aí, bicho, eu indo lá e a curva e a dor nas costas começando a chegar, dor no cóccix, né? Quem é motoqueiro sabe disso. Quem é motoqueiro não, é motociclista. Quem é piloto sabe disso. E professor Fernando aqui, ó. Não, Marcos, as curvas tem que fazer com o corpo. Aí daqui a pouco ele veio com a história. Marcos não sabia que curva de moto se faz na cintura e não com ele. Estava no braço, assim. Ele chegou com o bíceps assim, desse tamanho. Inocente, Marcos. Né? Inocente aí. Mas aí a pessoa chegou, não, rapaz, é que quando eu era do exército, eu fui batedor do exército. Eu fiz, é por isso. E eu cheguei acabado. Você descobriu assim, é verdade. Olha, mas eu achei engraçado comentar isso, porque a cara de Marcos, quando a gente chegou, estava acabado, ele ia capaz de desmaiar. E eu achando ótimo, porque eu estava relembrando os meus tempos mais novos. Né? Então, assim, a moral da história é cuidado para não levar uma invertida, né, Marcos? Foi o contragolpe, né? Mas, olha, vejam só, essa foi para assim, finalizar, tá certo? Eu vi que algumas pessoas comentaram, eu não estava lendo, mas, assim, de uma maneira geral, eu fico contente de nós podermos estar, de tempos em tempos, trazendo pessoas inspiradoras. Você, Marcos, hoje é inspirador. Entendeu? Então você se inspirava e agora está inspirando pessoas. E continue assim,
não é? Seja esse profissional bom e tentando contribuir com o mundo, não é? IA hoje pode contribuir com o mundo desde que a gente decida fazer assim, ok? Você quer comentar Obrigado, alguma professor. coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa ao Marcos? Eu estou lendo aqui agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa a ele, ainda dá um tempinho. Tá. Essa live ficou um pouquinho longa, mas Deixa eu só comentar algo rápido aqui antes da gente encerrar, professor, que dessa última vez que eu estive no Brasil, em fevereiro, eu sentei com o professor Fernando e nós estávamos conversando sobre algo que eu falei para ele que eu tinha uma angústia muito grande, assim, ô professor, como é que eu posso dar de volta, assim, as oportunidades que eu tive? Que eu tive muitas oportunidades, assim, eu me considero uma pessoa privilegiada, né? Eu também consegui, assim, meio que aproveitar as oportunidades que foram me claro, dadas. E aí, assim, o professor falou, pô, Marcos, você pode dar sua contribuição, assim, de forma remota. E isso é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui aberto, em público, porque eu acho uma coisa importante, que qualquer um de vocês que estão nos escutando aqui, que tiver uma ideia, que quiser uma pessoa para conversar sobre IA, muito bom. sobre segurança da informação, eu estou sempre aberto para colaborar. E não tenham nenhum receio, entendeu? Estou a um e-mail de distância. Eu gostaria de deixar isso aqui registrado porque eu acho importante, assim, nós Ótimo. podemos. E eu achei também interessantíssimo na última live que você teve com o Hugo, porque eu vi que isso é uma coisa que ele pensa também, que ele se questiona também. Eu acho que isso é uma coisa que é importante, assim. Então, quem quiser colaborar, eu estou sempre aberto, pessoal. Queria deixar Muito bem. Muito obrigado. isso Agradeço em registrado nome aqui. do pessoal. Sim, o nome da empresa é FireEye, não é? Quem tinha perguntado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta antes de nós encerrarmos? Muito bem. Então, Marcos, muito obrigado a você pelo seu tempo, entendeu? Dê um abraço em Palma, não é? E, obviamente, nós estamos aqui de braços abertos. Se você precisar de qualquer coisa também, nós podemos ajudar, né? Fique seguro aí. Nós precisamos entender que a pandemia é muito séria, não é? E nós Exatamente. não podemos achar que vai ser algo que daqui a pouco vai passar, não é? Não vai haver mais aquele mundo que nós vivíamos, acabou. A normalidade será outra agora. E nós precisamos entender que muitas coisas vão mudar e precisam mudar, certo? Mas elas vão mudar se Exatamente. nós quisermos. E se nós, obviamente, usarmos a tecnologia e a ciência, não é, em nosso favor. Nós não podemos aceitar, não é, obscurantismo, nós não podemos aceitar, não é, uma série de coisas que infelizmente estão acontecendo e que, obviamente, denotam alguma falha. Eu acho que nós, da academia, da educação, de alguma maneira nós falhamos, não é? Porque a, a, o nível de descolamento de muitas pessoas em relação à academia é triste. Não é? Mas eu não quero terminar com a nota triste, eu quero terminar com a nota positiva, não é? Reforçar o que o Marcos acabou de dizer, e que eu tenho muitos alunos fora, né, e que todos eles, em todos eles, eu sinto essa vontade de querer devolver, não é? Mas é assim, Marcos, você não está devolvendo nada, você não recebeu algo que foi um presente, que é presentear de volta. Nós fazemos parte, não é, de uma rede, não é, e onde as pessoas de boa vontade vão se juntar e trocar conhecimentos, não é? E o que acontece é isso, nós chegamos mais cedo, nós os mais velhos, não é? Eu sou mais velho que você, mas você hoje já é mais velho que muita gente. Então a ideia é que haja essa corrida de bastão, não é? Em que a gente vai tentando entregar a sociedade melhor para a nova geração. Tá bom? Muito Exatamente. obrigado a todos, muito obrigado a quem participou, aguentou aqui 50 minutos, essa foi bem longa, mas é porque eu acho que nós tínhamos muita coisa para conversar com vocês. Um abraço, fiquem Tá. seguros, até lá, até Obrigado, mais. professor. Obrigado, pessoal. Tchau, Um tchau. Boa abraço, noite. até mais, boa Um noite. abraço.